Após a guerra, iniciam-se os julgamentos de Nuremberg. Atenção, falo de julgamentos. Sei que muitos vão pensar, mas como? Foram vários, não só um. Como dissemos, no pós-guerra começam os julgamentos de Nuremberg. Os aliados, as potências aliadas, decidem lançar luz sobre todo aquele amplo espectro de comportamentos, decisões, determinações que o regime nazista havia levado adiante durante a guerra e, em certos casos, até antes da guerra, por interesses próprios contra a humanidade. Não há apenas o grande julgamento de Nuremberg, aquele que coloca no banco dos réus os líderes do regime nazista. Quase todos estão ausentes, basicamente apenas Bormann, cuja morte em Berlim só será descoberta vários anos depois. Já abordamos isso em um vídeo. Heinrich Müller, chefe da Gestapo, sumiu sem deixar rastros. Há também julgamentos industriais, de médicos e outros. Oficialmente, Estados Unidos da América contra Karl Brandt e Alius. Veja, Karl Brandt era um dos muitos doutores, dos muitos médicos, dos muitos especialistas em medicina e genética que prestaram seus serviços ao regime nazista para pesquisas. Pesquisas experimentais em seres humanos, cobaias vivas que, na maioria dos casos, não sobreviveram aos experimentos ou a pesquisas genéticas. No banco dos réus do julgamento dos médicos que acontece em Nuremberg, com certeza faltam dois nomes. Um falta porque foi subestimado, não foi considerado importante ou até mesmo foi visto como um personagem secundário e não central na história. Um erro crasso! Ele se chamava Ottmar Freier von Verschuur, professor universitário de genética com especialização em gêmeos. Talvez isso já diga algo para vocês? Pois é, porque esse era o segundo nome que faltava na lista. E isso porque, foragido, ele era um aluno do professor von Verschuur, um aluno e colaborador próximo. Conversaram bastante antes e durante a guerra, trocando opiniões e estudos. Ele tinha sido seu aluno, tinha sido seu discípulo, tinha sido seu colaborador. Ele foi aquele que ficou conhecido como o Anjo Branco ou Todesengel, o Anjo da Morte. Estamos falando de Joseph Rudolf Mengele. Para quem viveu em Auschwitz de maio de 1943 a janeiro de 1945 e sobreviveu àquele inferno na Terra, aquele campo de extermínio que era Auschwitz, com suas várias ramificações, seus subcampos, os crematórios, as câmaras de gás, as fábricas internas que consumiam homens e mulheres. O barracão da enfermaria não representava um lugar de alívio. Pelo contrário, às vezes representava o pesadelo, a terra, o pior pesadelo possível. Na enfermaria, além de cuidar, estudava-se e fazia-se vivissecção e matanças. Isso porque, de maio de 1943 até poucos dias antes da fuga das SS e da chegada do Exército Vermelho naquele campo, naquela enfermaria estava Josef Mengele, Hauptsturmführer das SS. Um homem que deveria ter dedicado a vida ao juramento de Hipócrates, mas que, ao invés disso, desenvolveu tendências sádicas. Mas, acima de tudo, um interesse, poderíamos dizer, doentio, absolutamente desumano, pelo estudo da antropologia. Mengele estudou medicina, se formou nos anos anteriores, no início da guerra, justamente sob a orientação de Ottmar Freier von Verschuur, de quem foi assistente na Universidade de Frankfurt. Mas depois de se formar, Mengele decidiu entrar para o Partido Nazista e, posteriormente, para as SS. Em 1940, ele foi convocado para o serviço militar, quase um ano após o início da guerra, e incluído no corpo médico. Inicialmente, devido à sua experiência no serviço militar com a infantaria leve de montanha, o Gebirgsjäger, pensava-se que ele poderia ser incorporado justamente às tropas de montanha. No entanto, ele se ofereceu como voluntário para as Waffen-SS, para as então nascentes Waffen-SS, a unidade que, de qualquer forma, fazia parte da Guarda Pretoriana da Guarda Negra de Hitler. Nessas funções, ele foi incorporado como oficial médico à divisão Panzer Viking das Waffen-SS, enviada para a Frente Oriental.
durante a Operação Barbarossa, invasão da União Soviética. Aqui é preciso dizer, Joseph Mengele também havia demonstrado sinais de coragem. Ele salvou a vida de 2 soldados de tanque que ficaram presos dentro do seu Panzer em chamas. E foi justamente por isso que ele mereceu a Cruz de Ferro. Depois, ele acabou sofrendo um ferimento leve, mas fosse leve ou grave. O que importava para ele era que tivesse sido declarado. Após isso, ele ficou inapto para o serviço ativo e combate, não podendo mais ser enviado às unidades da linha de frente. Joseph Mengele havia sido, assim, retirado das listas das Waffen-SS e transferido para o Escritório Central de Higiene e Raça, o escritório que deveria, teoricamente, estudar a genética nazista. Era o escritório que supervisionava as tristemente famosas fazendas da vida. Aqueles lugares onde o regime enviava mulheres escolhidas para procriar o homem perfeito. O ser ariano puro das aberrações, como podemos pensar hoje? Uma eugenia repugnante. Homens que brincam de Deus se acham divindades, com o poder de decidir o futuro da humanidade. Joseph Mengele não ficou muito tempo naquele escritório central, porque, na primavera de 1943, recebeu uma nova missão, a de chefe médico do subcampo dos Rom e Sinti, em Auschwitz, em Birkenau Auschwitz II. Como responsável médico do campo até agosto de 1944, quando foi desmantelado. Os prisioneiros mortos nas câmaras de gás e o que restava era transferido para a parte central de Auschwitz. Mengele havia começado ali uma carreira diabólica. Chamavam-no de Der Weiße Mengele, o Anjo Branco. Simplesmente porque, por cima do uniforme de capitão da SS, ele usava sempre um jaleco branco, de médico, e era assim que se apresentava na plataforma ferroviária de Auschwitz-Birkenau. Selecionava, na chegada, os recém-chegados. De um lado, os aptos para o trabalho. Do outro, aqueles destinados imediatamente às câmaras de gás. Sua atuação como médico diabólico ia além das seleções, pois fazia ainda mais, realizando seleções extras. Se um barracão, por exemplo, fosse atingido por uma epidemia de tifo exantemático, ele não tratava, ordenava aos guardas que matassem todos os ocupantes e destruíssem o barracão com fogo. Se fosse preciso selecionar no barracão das crianças, Mengele usava uma fita métrica para marcar 150 centímetros do chão com giz e fazia as crianças se alinharem nessa linha. Quem não alcançava a linha era morto ali mesmo no local, com uma arma apontada na testa e uma bala no crânio. Abominável, não? Ruim para qualquer pessoa, especialmente para um médico, para quem deveria ter jurado proteger a vida humana, fazer o possível para salvar vidas humanas. Mas Mengele não era um salvador, ele era o arauto da morte. Até porque quem era chamado para a enfermaria, na maioria das vezes, não ia lá para receber tratamento. Era simplesmente chamado porque deveria ser usado como cobaia em experimentos. Experimentos que geralmente acabavam em morte. Morte por um tiro na nuca com uma pistola. Morte por espancamento pelas guardas. Morte por injeções letais de fenol, mas também por injeção de ar nos pulmões ou no ventrículo. Mortes atrozes. Quem sobrevivia ficava marcado para o resto da vida, sem um olho ou sem os 2 olhos, castrado sem anestesia, privado de uma perna, às vezes com os dedos das mãos ou dos pés reduzidos a toquinhos. Esse era Joseph Mengele, um médico diabólico, um médico que, durante seus 21 meses em Auschwitz, se tornaria um vivisseccionista. Um terror absoluto, especialmente para as crianças e para os gêmeos. Obcecado por gêmeos, a ponto de se posicionar na plataforma para selecioná-los e preservá-los para seus estudos. Toda vez que encontrava gêmeos monozigóticos, a primeira coisa que Mengele fazia era separá-los do grupo. Mandava tatuar neles uma sigla especial, Zwilling Zwilling, gêmeos, e identificar entre os 2 quem era quem. Era aquele que tinha nascido primeiro, que automaticamente se tornava o Zwillingsvater, ou seja, teoricamente, o pai dos gêmeos, ou melhor, o gêmeo mais velho, o gêmeo superior. Seus estudos sobre gêmeos eram de caráter comparativo, mas também sobre os olhos dos gêmeos e sobre o aparelho reprodutivo dos gêmeos.
tinha se tornado algo dilacerante. Joseph Mengele tentou, na mesa de operações, reproduzir gêmeos, operando crianças de etnia romani, obviamente fracassando e fazendo essas crianças morrerem de gangrena. Em outros casos, Mengele tentou encontrar correlações entre ser gêmeo e ter certas aptidões especiais, ou sobre disformismos, sobre a diferença de cor nas íris dos olhos, sobre qualquer anomalia possível que pudesse ser encontrada em crianças. Tudo o que Mengele fez, segundo os estudiosos, não era em nome da ciência, era em nome de um conceito doentio, um conceito monstruoso que misturava crenças tolas, questões raciais, ideologia, pseudociência, charlatanismo, tudo misturado em uma orgia de poder e medo. O olhar de Mengele, segundo os prisioneiros, era de desprezo. Ele tinha um sorriso que aterrorizava a todos. Um sorriso e um olhar que pareciam dizer: eu posso decidir quem vive e quem morre. Eu posso decidir como te matar, quando e com qual grau de sofrimento. Seus 21 meses em Auschwitz não ficaram absolutamente em silêncio. O que ele havia feito não podia ser apagado. Sobreviventes de Auschwitz descreveram Joseph Mengele de diferentes formas: o anjo da morte, o anjo negro, o anjo branco, o doutor, o arauto do demônio, o médico depravado. Já se falou de tudo sobre ele. Quando já estava claro que Auschwitz teria que ser desativada, Mengele tentou de todas as formas apagar as provas de seus experimentos. Ele recolheu as amostras e suas anotações. Ele destruiu no incinerador o que não era indispensável e guardou o resto em caixas. Faltavam apenas as testemunhas oculares e as testemunhas físicas. Os últimos gêmeos que sobreviveram aos experimentos precisavam morrer. Pouco antes da chegada do Exército Vermelho, os estoques de Zyklon B, o pesticida letal usado para matar os prisioneiros, tinham acabado. O comandante do campo, Rudolf Höss, não podia fazer diferente. Os russos, ao chegarem, descobririam o horror de Auschwitz, um horror que também incluía os estudos de Joseph Mengele. E agora vocês devem estar se perguntando como é possível que um ser tão desumano, um ser abjeto, uma vergonha para toda a humanidade, não tenha sido capturado? Vocês fazem bem em se perguntar isso. Bem, no turbilhão da confusão do pós-guerra, com centenas de milhares de refugiados, deslocados, prisioneiros de guerra, soldados dispersos que se rendiam, Mengele passou inicialmente despercebido. Ninguém perguntou por ele. Demorou até tentarem procurá-lo, mas já havia sumido. Mengele já havia recorrido, em março de 1945, às primeiras redes nazistas para fugir para o exterior e se salvar. Ele não tinha ilusões sobre qual seria seu destino se fosse preso pelos aliados ou pelos soviéticos. Estava claro que, se o capturassem com o uniforme, ele correria o risco de morrer instantaneamente, fuzilado. Em outra situação, ele seria julgado e enforcado. Mengele não queria terminar sua vida tão cedo. Queria aproveitá-la mais um pouco e talvez continuar seus estudos. Então, ele recorreu àquilo que depois seria conhecido como a Rede Odessa. Através das Rattenlinien, as rotas dos ratos, os caminhos que passavam pelos mosteiros da Baviera e do Tirol. Ele chegou a Termeno, um município do Alto Adige. Um município que também se tornaria conhecido pela passagem de outro criminoso fugitivo de quem já falamos, Adolf Eichmann, nos escritórios municipais de Termeno. Primeiro Eichmann, depois Mengele, conseguiram uma nova identidade, uma identidade falsa, uma identidade que servia exclusivamente para fugir. Se a identidade falsa de Eichmann era a de Federico Bernd Wegener, um tirolês do sul de língua alemã, Mengele havia adotado o nome falso de Wolfgang Gerhardt, também ele um tirolês do sul de língua alemã. E como tal, foi ajudado pelo bispo vigário de Bressanone, Alois Pompanin, que havia garantido por ele, a ponto de lhe conceder uma acomodação dentro dos apartamentos da Cúria em Bolzano, e posteriormente outro transporte para Gênova, onde Mengele embarcou em um dos muitos navios a vapor que faziam a rota para a Argentina.
O que poderia escandalizar a maioria de vocês é que na Argentina sabiam muito bem quem era Mengele, quem era Eichmann e quem eram todos os outros alemães que estavam chegando. O Departamento de Imigração argentino era avisado de que chegariam alguns hóspedes, alemães fugitivos, alemães fugindo da justiça. Mesmo assim, o governo argentino continuou a conceder vistos, a conceder permissões de entrada e, em alguns casos, até a conceder passaportes. Joseph Mengele tornou-se um hóspede, um entre muitos, a ponto de conseguir ser recebido no Palácio Presidencial por Juan Domingo Perón e por sua esposa Eva. Muito mitificada nos últimos anos com musicais e outros filmes, foi ela, Eva Perón, quem convenceu o marido a se casar. A causa dos refugiados alemães e croatas que não fugiam da guerra, mas sim da justiça após massacrarem populações inteiras na Europa. Mengele tinha tomado um chá com muito prazer com Eva Perón, e vai saber se ele contou a ela o que tinha feito em Auschwitz. Enquanto isso, ele havia entrado na lista dos procurados internacionais. Os Estados Unidos o procuravam, certamente não pela Operação Paperclip, porque um carniceiro desse tipo não poderia interessar. A Alemanha Ocidental e a Comissão Z de Ludwigsburg. O Estado de Israel o procurava, que assim como no caso de Eichmann, tinha um sério interesse em levar à justiça os massacres do povo judeu. E, obviamente, também era procurado por particulares, começando por Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas. Mengele certamente não tinha se dado por vencido. Manteve sua identidade falsa por alguns anos, esperando que as coisas se acalmassem. No final dos anos 50, ele voltou a usar seu nome original, a ponto de colocá-lo na lista telefônica de Buenos Aires. O que o fez mudar de ideia foi a captura de Adolf Eichmann, a chegada do comando do Shabak à Argentina, que havia capturado o criminoso de guerra e o levado para Jerusalém para o julgamento. Pois bem, aquele ato, aquele rapto, havia assustado novamente o anjo da morte, que a partir daquele momento voltou a se mover. Quase enlouquecido com seu antigo pseudônimo, aquele usado em Termeno, e viajando primeiro para a Argentina, depois para o Uruguai, para o Paraguai, onde por um período esteve a serviço de Alfredo Stroessner, o ditador paraguaio que massacrou boa parte do seu próprio povo. Por fim, no Brasil, onde decidira se estabelecer, também foi hóspede de uma ditadura militar. E onde, segundo alguns observadores, ele teria retomado parte de suas pesquisas. Claro, sem mais cobaias humanas, mas sempre com um interesse especial pela genética, pelos gêmeos e pela oftalmologia. Este era Joseph Mengele. 2 vezes ele conseguiu escapar dos agentes do Mossad, a primeira justamente na ocasião do rapto de Eichmann. Uma equipe liderada até mesmo por Isser Harel, o pequeno Isser, o comandante do Mossad, no início dos anos 60 em Israel, havia tentado capturá-lo. Em Buenos Aires, tinha escapado por muito pouco, porque Mengele foi alertado após o sequestro de Eichmann e tinha desaparecido de repente. Uma segunda tentativa aconteceu no Brasil, mas também aqui a equipe do Mossad chegou com 48 horas de atraso. Mengele conseguiu escapar, não está diante da justiça. Uma justiça que se manifestou, se você quiser acreditar, no karma ou no divino, na forma de um derrame que atingiu o médico diabólico enquanto ele estava na água, no Oceano Atlântico enquanto nadava. Em 1979, Joseph Mengele morreu assim, nadando no mar, vítima de um derrame apoplético. No entanto, por muito tempo sua morte não foi acreditada. Temia-se que fosse uma encenação, uma maneira de sair de cena e ganhar mais tempo e mais anonimato. Foram necessários anos, muitos anos. Primeiro com verificações do prontuário odontológico, depois com o exame de DNA coletado do irmão de Joseph. E comparado com os restos exumados. Uma comparação que deu um grau razoável de certeza de 99,69% de que os restos eram realmente de Joseph Mengele. Seus restos ficaram por um tempo no Instituto de Anatomopatologia de São Paulo, no Brasil, e depois foram sepultados. A lenda sombria, obscura e assustadora do Anjo da Morte terminou assim no Brasil. Aquele Brasil de onde, alguns anos antes, saiu um livro e depois um filme, Os Meninos do Brasil.
Uma trama assustadora de eugenia, que partia justamente das ações de Mengele para o pior pesadelo que qualquer ser humano poderia imaginar. Para recriar até mesmo Adolf Hitler em série em vários lugares do planeta, tentando restaurar ou fazer renascer o Terceiro Reich. Claro, são hipóteses fantasiosas, fruto da imaginação de um escritor e depois de um diretor de cinema. Ainda assim, tanto no livro quanto no filme, Mengele estava presente. Sua figura, ainda viva na época, foi evocada como bicho-papão, monstro mitológico, ser sombrio invocado, para assustar as crianças e fazê-las ir para a cama à noite. Joseph Mengele era isso. Era a personificação do mal. O homem que havia subvertido seu próprio juramento de salvar vidas o máximo possível, para tirar vidas por seus propósitos anti-humanos e anticientíficos. Esse era Joseph Mengele. Essa era a sua história. E deixo para vocês o julgamento final sobre quem foi esse personagem.